Bom, doutor Victor, para a gente começar então, eu gostaria de perguntar, queria saber do senhor então, qual que é a importância da aprovação dessa lei que obriga aí os planos de saúde a atenderem procedimentos e eventos de saúde para além da lista da ANS? Michael, essa lei que foi sancionada ontem, ela é uma vitória muito importante de toda a sociedade brasileira, já que ela possibilita o acesso mais amplo de pacientes a serviços designados a tratamentos, medicamentos, procedimentos, para além daqueles que já estão indicados na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para que os ouvintes possam entender melhor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela foi criada pela Lei 9.961 em 2000. E dentro das suas funções e atribuições, está previsto lá no artigo 4º dessa lei, a lista de procedimentos e eventos de saúde que devem ser atendidos pelo plano de saúde. Vale lembrar, Michael, que essa discussão do que o plano de saúde poderia ou não poderia cobrir vinha se arrastando há um tempo, porque foram os próprios planos de saúde que provocaram o judiciário, alegando não estarem obrigados a cumprir procedimentos, tratamentos que não estivessem previstos na lista da ANS. E esse posicionamento dos planos de saúde, Michael, poderia causar grande impacto diretamente naquelas pessoas portadoras de doenças raras e graves, e também nas pessoas portadoras de deficiência, que necessitam de tratamento especial e tratamento diferenciado, que não estejam muitas vezes previstos lá na lista da ANS. E essa discussão foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que antes já havia decidido que a lista de procedimentos de eventos de saúde da ANS não limitava os serviços que deveriam ser prestados pelo plano de saúde. Ocorre, Michael, que o próprio STJ mudou o posicionamento em junho de 2022, recente, e passou a decidir que os planos de saúde não teriam mais a obrigatoriedade de atender procedimentos que não estivessem previstos na lista da ANS, salvo raras exceções e ainda mediante processo judicial. Então, a nova lei sancionada ontem colocou um ponto final nessa discussão. A partir de agora, os planos de saúde deverão atender os procedimentos e eventos de saúde que não estão previstos na lista da ANS. Portanto, é uma vitória principalmente para aquelas pessoas que necessitam de tratamentos especiais e, dentro desse contexto, as pessoas também com deficiência. O doutor Victor, para deixar o povo um pouquinho mais ciente, explica para o pessoal certinho o que é o rol e qual que é a diferença entre o rol taxativo e o rol exemplificativo. Claro, vamos lá. Hoje, as notícias em todas as plataformas digitais, uma das principais notícias é a lei sancionada ontem, e o título dessas notícias traz a palavrinha rol. Rol nós podemos substituir por lista, Então é uma lista taxativa e exemplificativa. O que seria essa lista taxativa ou esse rol taxativo? Essa lista era defendida com unhas e dentes pelos planos de saúde, porque não haveria, através de um rol taxativo, a obrigação da realização de procedimentos, tratamentos, fornecimentos de medicamentos que não estivessem na lista preliminar da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o rol taxativo é aquele rol fechado, limitado. Os planos de saúde só ficariam vinculados ao que estivesse previsto naquela lei, naquela lista. Entretanto, com a nova lei, com a lei sancionada ontem, essa lista, esse rol, passa de taxativo para exemplificativo. O que significa? Uma ampliação para além dessa lista, na obrigatoriedade dos planos de saúde de atender esses procedimentos, a tratamentos, fornecimentos e medicamentos. Então, ela abrange muito mais uma questão que vai além da lista. Porque, veja bem, Michael,
assim como a sociedade evolui, as patologias também evoluem, novas doenças. Nós tivemos aí recentemente coronavírus, que até então não existia tratamento. Então, se fica vinculado a uma lista, por que não pode tratar o coronavírus só porque não está previsto na lista da ANS? Foi um fato novo, um fato que apareceu repentinamente. Então, seria muito ruim que se mantesse o rol taxativo, como se houvesse a obrigatoriedade do plano de saúde de salvar a vida de uma pessoa pela metade. Olha, se ela tiver com essa doença, com esse procedimento, eu vou agir. Se não tiver, não é minha responsabilidade. E a Constituição Federal do Brasil, ela é muito firme no contexto de dizer que todos os brasileiros têm direito a um atendimento adequado da saúde. Têm o direito à saúde, que é a dignidade da pessoa humana, o principal princípio trazido pela Constituição Federal. Esse princípio deve ser exercido na sua totalidade e integralidade. Doutor Victor Carnevale, então, para quem tem plano ou para quem está pensando em abrir um plano hoje, como que fica a partir de agora com a vigência aí da nova lei? Michel, as regras específicas do plano não foram alteradas, continuam iguais. O que alterou agora é a abrangência de atendimento do procedimento dos planos em relação às possíveis doenças, patologias que o paciente ou o cliente do plano pode acometer. Então, com a nova decisão, os planos podem ser obrigados a autorizar tratamentos e procedimentos que estejam fora da lista da ANS, como eu disse. E isto veio através de um projeto de lei 2033 de 2022, que se tornou lei, foi sancionada ontem, como eu disse, e foi criada também, Michael, nessa lei, uma comissão técnica de apoio para assessorar a Agência Nacional de Saúde Suplementar na tomada de decisões sobre novas tecnologias e medicamentos, inclusive transplantes e procedimentos de alta complexidade, né? Como você mesmo disse no início, buscar recomendação estrangeira de tratamentos que estão sendo aplicados em outros países que podem ser eficazes aqui. No entanto, Michael, para o tratamento, para o medicamento que esteja fora dessa lista da ANS, é preciso que sejam observados alguns critérios, tá? Primeiro, esse tratamento e esse medicamento deve ter eficácia comprovada, tá? Deve ter autorização também pela Anvisa, ter a recomendação da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, ou então ter a recomendação de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, que tenha aprovado o tratamento para os seus cidadãos. Significa o quê? Que não vai ser inventado um tratamento, que não vai ser inventado um remédio, que os planos de saúde têm que dar um jeito a qualquer custo no tratamento da pessoa. Não, os planos de saúde devem sim extrapolar, vamos dizer assim, a lista prevista na ANS, mas quando extrapolar, os procedimentos, os medicamentos que forem adotados devem seguir esses critérios. Deve ser comprovada a sua eficácia, a sua tecnologia, porque o objetivo maior é o quê? Salvar a vida do paciente. Doutor, e o senhor acha que os planos de saúde assim irão reagir como a partir de agora nessa situação, perante essa situação? Olha, Michael, nós vamos ter que aguardar um tempo ainda para saber como vai ser a reação dos planos de saúde. Se nós lembrarmos que foram os próprios planos de saúde que estavam brigando, vamos dizer assim, para que fosse consolidado o rol taxativo, para que eles não pudessem atender tratamentos para além da lista prevista no ANS, que é a Agência Nacional Suplementar, desse objetivo que tinha, a gente imagina o quê? Que agora, como vai haver uma amplitude de atendimento de tratamentos, pode ser que haja um reajuste nos valores dos planos de saúde. Justamente quando o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tinha entendido pelo rol taxativo, qual foi um dos fundamentos trazidos naquela época? Que se caso o rol fosse exemplificativo, aumentaria a previsão de custos dos planos de saúde, já que eles estariam obrigados a cobrir tratamentos muito caros, de doenças raras, que às vezes medicamento custa valores absurdos. E como tudo no Brasil acontece da mesma forma, Michael,
quem paga essa conta é o consumidor. Então, pode ser sim que os planos de saúde reajam a essa decisão, a essa nova lei, podendo fazer reajustes nas parcelas, mensalidades ou nos novos planos que for ocorrer daqui para frente. Ô, Dr. Victor, na questão assim, a partir de agora, né, a partir de hoje, melhor dizendo, como que é feita essa fiscalização? Aí um exemplo, a pessoa vai lá, ser atendida no plano, e de repente tem esse pedido por essa doença, sei lá, um exemplo que venha a acontecer, situações constrangedoras com a pessoa nesse quesito. Quais são os procedimentos que ela deve tomar? A quem ela tem que recorrer? Bom, Michael, primeiramente, com a lei em vigor, os planos de saúde têm total ciência do conteúdo dessa lei e das suas responsabilidades. Nós entramos aí, inclusive a lei ela adentra na questão do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, mesmo que no contrato esteja estabelecido entre plano de saúde e cliente, de que o plano atenderia somente aquelas doenças previstas no contrato, isso caiu por terra. Se eventualmente esse cliente se tornar um paciente com uma doença rara, que precisa de um medicamento próprio, um tratamento específico, a lei ampara esse paciente para que o plano de saúde cumpra o atendimento nesses casos. Se eventualmente houver uma recusa, houver uma demora, houver um fundamento de que o plano de saúde não pode cumprir esse tipo de doença, vai se valer o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Esse paciente, esse cliente prejudicado poderá acionar a justiça, requerendo a obrigação de fazer, forçando o plano de saúde a cumprir o que está previsto na lei e ainda, depender do caso, requerer uma indenização por isso.